Sejam bem-vindos a mais um Victor Talks, um programa de empreendedorismo, experiências com grandes empresários aqui da cidade, Ribeirão Preto, região, arquitetos, construtores. E hoje eu recebo dois grandes arquitetos, estou muito feliz com a presença deles aqui. Obrigado por terem aceitado o convite. Estou aqui com o Sérgio Coelho, um grande arquiteto, já 40 anos no mercado, Sérgio? Por aí. Já de Ribeirão Preto. Daniel Sampaio, também sócio do escritório. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, né? Nós que agradecemos, é uma oportunidade sempre de a gente, já como somos parceiros, então a gente expor um pouco o que é o nosso trabalho, né, e falar um pouco desses 40 anos, mais de 40 anos de experiência de formado, né. Eu sou um arquiteto formado pela PUC de Campinas, há quase 41 anos de experiência. Então é uma experiência muito diferente, porque você tem 40 anos atrás você não tinha tecnologia, né? Então a gente desenhava no papel vegetal, a caneta nanquim, a grafos, e a gente viveu tudo isso. Então hoje, quando você traz você continua no mercado ainda, mesmo depois de 40 anos, você tem que se atualizar. E a atualização para a gente, eu como arquiteto, ainda crio na mão. Meu processo de criação é no desenho, é na canetinha, no colorido, é o gestual. Eu não crio no computador, mas o escritório tem toda essa tecnologia para a gente desenvolver os projetos com a melhor qualidade possível. Perfeito. Para isso, então, a gente chama um jovem como sócio, né? Legal. A gente passou por esse processo de quase que de seleção mesmo, né? A gente tinha outros profissionais no escritório. A gente, com 40 anos de escritório, já passamos por mais de uns 200 estagiários. Nossa! Então, muita gente formada no mercado aí passou pelo escritório da gente. E até no momento você encontra uma pessoa e fala, bom, esse dá certo, esse dá para ser sócio, esse dá para trabalhar junto. Moral ainda. Esse tem um viés para trabalhar com a tecnologia, coisa que eu não domino e tenho preguiça de dominar. É normal pela minha idade. Eu já tenho 65 anos, então não tenho muita experiência de querer aprender as novas tecnologias no dia a dia. Sim. Então o Daniel começou com a gente há quase 7 anos, né? Por aí, Daniel? Em 2019 eu entrei. É isso aí. Entrou como Fevereiro de estagiário, e 8 aí anos. se formou, ficou, depois hoje ele tem uma participação na empresa, né? E a gente trabalha, e hoje cada dia filtrando mais. Ele acabou agora esse ano uma pós-graduação em interior, que é uma área que a gente não atuava tanto, e hoje estamos atuando mais, né? Legal. E o escritório é muito focado nisso, quer dizer, a gente trabalha com, você conhece, Vitor, por sermos parceiros, a gente trabalha bastante com residência de alto padrão, corporativo, e eu tenho particularmente uma especialidade em arquitetura hospitalar. Hospitalar, a gente vai falar Então, o sobre isso. hospitalar a gente tem um foco mais específico, que é mais um empresário, né? E que hoje que entra com toda a tecnologia de uma casa. Na verdade, a automação, por exemplo, em hospital é fundamental para você movimentar. E o escritório continua. Hoje nós estamos aí com bastante coisas grandes, estamos atuando em Ribeirão, em São Paulo, e bastante coisa corporativa, o residencial, e sempre tentando se renovar, e viajando bastante para se atualizar e trazer novas informações. O mundo hoje apesar de toda a tecnologia que você tem, o acesso que a gente tem à internet, aos lugares, a IA é uma coisa que a gente tem, assim, quase que tentado evitar, porque, assim, é o mesmo do mesmo, né? Sim, Acaba se tornando uma rotulação. Mas a gente ainda tem a experiência do conhecer, do presencial, que a gente acha muito importante, né? Sim. De você sentir texturas, de você sentir aromas, né? Acho que isso te inspira muito em trazer uma arquitetura mais personalizada, né? Mais individualizada para cada cliente nosso. Ó, voltar rapidinho numa coisa que você falou que eu achei interessante, que tem a ver muito com empreendedorismo, que a gente fala bastante aqui no programa. Quando você disse que passaram mais de 200 estagiários. Sim. E ver o Daniel aqui, o que você identificou nele, além do talento, é uma coisa que pega muito para mim aqui com a empresa. Você identificou nele muita proatividade, assim, você identificou isso, teve força para você falar assim, cara, esse cara tem perfil para eu investir nele, ele vai junto comigo. Na verdade é o seguinte, quando eu fui professor universitário de arquitetura por 15 anos, eu fazia uma pré-seleção dos meus estagiários. Bom, quem é melhor aqui na turma? Quem tem um domínio melhor? Pô, quer trabalhar comigo? Quando eu parei de dar aula, eu não tinha mais esse domínio.
Então a gente começou a buscar pessoas que se interessavam, se inscreviam a ser estagiário no escritório. E aí tem muito essa questão assim, acho que é um processo da seleção do Daniel, ou mesmo do Vanor, que está no escritório hoje, a Mar, nós temos outras pessoas. Legal. O Daniel é arquiteto formado, o Vanor se forma no meio do ano, vai continuar na equipe, e a Mar é estagiária. Mas a gente busca, com o Daniel, foi buscar um pouco dessa coisa assim, de como atender o cliente, essa receptividade, não estou no escritório, quem que tem um perfil para atender um cliente de uma maneira bacana. Perfeito. O braço direito mesmo seu ali. Né? E o processo criativo também, né, de fazer. E acho que a arquitetura é muito isso, você não tem muito horário também, então a disponibilidade. Disponibilidade é uma coisa importante. Quando eu entrei no escritório em 2019, o que mais me surpreendeu foi o Sérgio desenhar à mão. Você fala a escala para ele, ele desenha sem escalímetro. E aí depois ele vai alinhando para você passar, para os estagiários passarem para o computador, subir o projeto ali. Então isso foi o que mais me impressionou. E na época tinha uma seleção para você entrar. Então você ficava ali um mês teste. Então era eu e uma outra estagiária. E aí quem mais se destacava continuava. Tá. Aí hoje em dia tá um pouco mais difícil para conseguir o estagiário, então a gente acabou tirando essa seleção, mas antigamente era comum. Todo o processo criativo, obviamente, é feito dentro do escritório, né? 6 mãos, é eu, Daniel, Vanor e tal. E o projeto executivo, quando o cliente aprovou e tudo mais, a gente tem um funcionário que trabalha há 30 anos no escritório, tá? O Edivaldo, o Vado. E ele, pós-pandemia, preferiu trabalhar na casa dele. Então, ele trabalha na casa dele, a gente encaminha para ele os executivos, ele é registrado, bonitinho, direitinho, e ele desenvolve, o escritório faz uma revisão dos projetos, faz os ajustes que o cliente ainda solicitou. Então, a gente montou um mecanismo muito funcional. E eu mesmo, como arquiteto, eu tenho a mania, há 40 anos, segundas-feiras eu não vou quase ao escritório, eu vou às obras. Independente se o cliente me pagar para visita ou não, eu estou de segunda-feira na obra para conversar com o encanador, com o eletricista, com quem você tiver dúvida, para você ter um processo. Eu falo que uma obra é quase um filho, você tem que estar educando ele dia a dia. Perfeito. Então a obra do começo ao fim, sendo acompanhada pelo escritório, você gera um processo que a gente fala assim de ter uma precisão maior no projeto. Não que seja 100%, porque a arquitetura você tem interferência do pedreiro, de um monte de gente, mas você tendo esse controle semanalmente de você poder passar para o cliente, olha, a gente precisa começar a ver louça, a gente precisa começar a ver mármore, você antecipar os processos para que isso tenha um resultado melhor, você ter tempo de escolha, tempo de negociar preço. Então a gente tem um esqueminha no escritório que funciona há 40 anos e funciona muito bem, que otimiza custos. É isso que você falou, é uma coisa que a gente aplica bastante aqui. É uma cultura aqui interna na Definix. Os meninos às vezes não entendem, demoram um pouco para entender, que é isso que você acabou de falar. Mesmo que o cliente não pague por isso, mesmo que eu não tenha fechado o acompanhamento, isso, aquilo, não está no contrato, para a gente aqui não importa. A gente acompanha porque vai estourar. Lá na frente vai estourar na nossa. Não adianta eu virar depois na frente, você concorda e falar, o eletricista não passou o cabo, não tem como automatizar. Você fala, cara, o problema é seu, você tinha que ter cuidado disso. Exatamente. Mas o cliente não está no contrato, cara, não adianta. É o que a gente vê hoje no mercado, assim, que a gente não é crítica aos outros, mas que as pessoas fazem um projeto e fica no papel e não acompanha. O acompanhamento é fundamental, né? Você vai levantar evitar vários problemas durante a obra, você vai tentar alertar o teu cliente de todo o processo antecipado. Olha, precisamos comprar isso. Antecipa as possibilidades de problema. Para ter uma coordenação geral da obra. Então isso traz um bom resultado. E hoje, inclusive, a pessoa aqui do meu lado, o Daniel, vive me cobrando que a gente faça mais interação em mídia, né? A nossa mídia é o ex-cliente. O ex-cliente que me indica do meu próximo cliente. A gente não é muito preocupado, tanto que a gente não faz muita propaganda. Muito marketing. Não, a gente não é de muito marketing, porque nosso marketing é da qualidade. Uma obra vende a próxima. Mas esse programa aqui, Sérgio, indiretamente, ele é isso. É muito importante, não é um marketing, não é uma venda, mas eu mesmo, na hora que eu vi o briefing de vocês aqui, tanto tempo já que a gente trabalha, já se conhece, eu vi várias coisas, sei que você faz muito hospital, tudo, mas não sabia que você era especializado, né? Então, assim, tem várias coisas que eu vi aqui e falei, cara, que legal, tem coisas que vocês estão falando aqui que pra mim é novo. Assim, por exemplo, na verdade, eu venho há 40 anos atrás, tinha 10 arquitetos em Ribeirão Preto, né? Que tem alguns estão aí, Mané Garcia, Eduardo Figueiredo, Bailária, que infelizmente já faleceu. Era um grupo. Fez essa casa aqui. Que é autor desse projeto, exatamente, né? E nessa época era muito difícil, primeiro que não existia mídia, então você tinha que se destacar pelo teu produto, né? Não existia nem placa com imagem, indicação. Né? Era indicação e qualidade.
Então, quando a gente teve a oportunidade de participar do concurso da revitalização do centro de Ribeirão Preto, o Legal famoso isso. calçadão que nós ganhamos, né? Isso foi muito legal, porque a primeira coisa, você estava interagindo com a sociedade como um todo, né? Uhum. Você criando um espaço onde a sociedade da cidade que você vive ia ter uma melhor qualidade de vida. Em seguida disso, nós tivemos o concurso do Teatro Pedro II, que também nós montamos uma equipe multidisciplinar e que também nós ganhamos. E nesse período desses dois concursos eu dava aula, então a gente foi montando equipes e foi se organizando. Então a gente criou, eu venho de uma vivência muito assim bacana de você ainda participar de concurso, né? O Unaerp foi o concurso, nós ganhamos também, participei com o Bailar e outros arquitetos, e nosso escritório foi um vencedor. Alguns condomínios que a gente fez. Antigamente você tinha muito essa concorrência por concurso. Aham. Então você mostrava o teu produto, você tinha ali a possibilidade de aprender, inclusive com o trabalho dos colegas, e fazer uma troca maior, né? Hoje isso quase que não existe mais, né? Então hoje a mídia, né? E essa mídia, por isso que eu falo que a IA para mim assim, é uma coisa que qualquer um vai lá tecla e ela te entrega, né? Então você não tem mais muito processo criativo. Eu acho ainda que os escritórios que fazem casa com cara de casa, nos escritórios que ainda trabalham com um projeto personalizado, né? Que tem muita gente andando contra C e reproduzindo o projeto. Tá cheio mas só que eu não vejo assim. Eu vejo que cada família tem uma história e um histórico. A Perfeito. casa tem que refletir essa história dessa família, os sonhos deles, de que maneira que eles querem viver nesse espaço, né? Então as casas, a gente tem cara de casa, a gente não tem muito essa cara você faz casa moderna? Faço casa moderna, mas ela tem uma vida, ela tem uma estrutura que compõe uma história familiar, né? Uma coisa legal, cara, que você falou, né, com a vinda do Dani, eu acho legal também porque eu passei por isso aqui com meu pai, né, com empresa Sim. familiar e tudo, eu acho muito legal essa, não sei se eu diria humildade, né, do Sérgio, mas esse reconhecimento, né, porque assim, vai passando o tempo, eu tenho 39 anos, tem muita coisa que minha filha mexendo no celular, eu já me sinto um cara atrasado, cara. Ontem ela tava me ensinando um joguinho lá que eu vi ela fazendo, falava, meu Deus, que loucura, né? E acho muito importante a gente ter essa humildade, né, essa sabedoria de falar assim, cara, ó, vem que eu preciso agora de você, Sim. algo novo, faça o que eu não consigo, eu não quero fazer, até conseguiria, mas não quero. Na verdade, Vitor, eu falo assim, você faz bem quando você faz o que você gosta. Sim. Você é feliz quando você faz aquilo que você gosta. Então, se você me colocar para trabalhar no computador, vai ser uma coisa infeliz para mim. Pode ser que tenha que eu vou aprender, mas não é. Sim. Não. Então, quando vem um jovem como o Daniel e os próximos que estão vindo aí, primeiro que o escritório pode ter uma continuidade. Eu não tenho ninguém na família que seguiu no ramo. Então, o escritório, um dia que eu parar, os meninos estão aí, vão dar continuidade. Se vai mudar o nome, se não vai, mas eles estão pegando, adquirindo uma experiência e me passando algumas experiências também, porque também eu aprendo muito com eles. Né? A gente está desenvolvendo um projeto agora grande de urbanismo, em que o Daniel e o Vanorto basicamente estão tocando a parte de implantação e que eu vejo muita coisa, nossa, que bacana, como é que vocês fizeram? A gente quer aprender também. Show. O bacana do escritório é que você não fica preso em um único setor, então todo mundo passa por todos os setores, por todas as partes, e aí depois acaba ficando ali no que se destaca mais, porém se precisar que vá para outro setor, isso é tranquilo. Então é bacana que você aprende bastante coisa. Não é que o Daniel frisa assim, acho bacana. Por exemplo, o escritório de São Paulo, por exemplo, quando pega um estagiário, um estagiário só faz janela, o outro só faz pedra, o outro só faz isso. A gente não. O estagiário e o escritório é obrigado a passar pelo processo de aprovação de criação, aprovação de prefeitura, pré-executivo, apresentação, executivo, detalhamento, ponte hidráulica, para ele ter um conjunto como todo. Ele vai para o mercado. Sim. E não tem concorrência. Concorrência tem mercado para todo mundo. Então eu não tenho essa coisa de restringir informação. Pelo contrário. Perfeito. Eu acho que eu faço no meu escritório uma pequena escola. Né? Como eu ensinava na universidade, que depois eu parei, hoje todos os estagiários passam por todos os processos de aprendizado. E, logicamente, aqueles que a gente tem uma identidade maior, também não dá para contratar todo mundo, acaba se tornando no escritório. E hoje o escritório, então, resolveu abrir cotas, né, assim, para os funcionários. Então, os funcionários que estão se formando e que vão continuar têm um percentual da empresa de todos os partidos. Participação de projeto, de tudo, eles têm participação para poder continuar. E também seria uma maneira de eu fixar o escritório. Que se eu deixar eles sem uma participação, cada um vai querer ser o escritório próprio, como a maioria fez. Sim. E hoje estão aí, são colegas de trabalho. Mas a ideia é que alguns que a gente pré-selecionou, como o Daniel e o Vanor, que está entrando aí agora também,
eles fiquem no escritório, como daqui a pouco eles vão tocar o escritório, eu vou estar lá meio de um conselho, vamos assim dizer, Paris. na revisão. Sênior. No Em Japão Paris. Em Paris, é revisando por boa. Paris. Eu brinco isso com os meninos aqui. Eu falo, cara, eu quero mais é que dê tudo certo, que vocês sejam bons E eu tocar e online. eu vou jogar tênis, eu brinco com eles aqui. Ô Dani, como que é trabalhar com o Sérgio? Que ele é um pouco sistemático. Quer Não, que eu saia? não, pode falar. Ele é bem rígido, principalmente com horários. É. Então, assim, se atrasou 2 minutos, Inglês. ele já fala boa tarde. Não, eu falo o nosso horário de funcionamento. Chegou 2 minutinhos atrasado, Mas boa isso é tarde. muito bom, porque você acaba, assim, pela exigência dele, então entregando coisas, assim, a Você nível, leva né? isso pra você- vida, né? Pros Isso. clientes, você leva isso pra tudo, né? Eu acho que pontualidade é importante, em qualquer É. lugar. Perfeito. Então a gente cobra no sentido de horário de entrar, uma brincadeira que ele atrasa todo dia. Mas é assim, é para que a gente possa ter, não é só esse controle, mas assim, primeira coisa, respeito ao cliente, né? Então, se ele tem um horário determinado, e a gente é bem até com o cliente, a gente fala, nossa, olha, eu vou ter que acelerar a tua reunião, porque você atrasou um pouco, eu tenho uma outra. Para a gente poder ter um controle de horário. Ele tem que valorizar nosso tempo. A gente Exatamente. falou isso no Nosso outro tempo é complicado, podcast, sabe? Assim, se você ficar muito flexível com as coisas, você não rende o trabalho. Perfeito. E eu vou atrasar o trabalho dele também. Então a gente não quer atrasar o trabalho de ninguém. E aí, então é isso. Mas e aí a parte de conhecimento, dia a dia, como que é? De aprendizado. É muito bacana porque, assim, ele é muito prático, então nada... Tudo é resolvido bem rápido, então você senta pra conversar com ele, precisa de alguma coisa, é tudo bem rápido, Legal. já resolveu, então não fica aquela demora pra resolver pendências. O pessoal Então, sofre um pouco às vezes com isso. Eu sou Isso. assim também, mas é muito bom, cara, eu acho, tratar com gente assim, porque, porque não sei o quê, porque é difícil, né? Até a parte Não, existe sentimental e parente, assim, às vezes minha mãe, alguém me fala, ó, filho, olha só o que aconteceu. Minha amiga, sei lá, para de falar com ela. Não é rápido, Nossa. esse é objetivo, né? Simples assim, né? Olha só, né? Como que eu não pensei nisso antes? A gente às vezes é muito objetivo assim, né? Mas é bom, né, cara? Senta e resolve. O que que precisa? Vamos resolver. Não, e assim, ao mesmo tempo que a gente tem essas exigências, mas mesmo no escritório, muitas coisas eles resolvem. Trabalho mesmo, às vezes tem processo Isso é. de criação, fala, olha, monta isso aí para mim, me monta uma proposta, me apresenta. Logicamente, eu como chefe do escritório, o síndico fundador, eu sou líder e vou revisar tudo. Perfeito. Mas muitas coisas eles desenvolvem, eu apresento, interfiro, e aí se eu não gosto, eu falo, não gostei, vamos fazer outro, e desenvolve. E essa praticidade até é boa, porque como ali a gente está desenvolvendo várias obras ao mesmo tempo, então são vários prestadores de serviço, vários clientes. Sim. Então tem que ser rápido a troca, né? Para otimizar tempo e conseguir responder todo mundo. E hoje vocês sentem que vocês são bem alinhados, assim, quando um cliente manda uma questão, uma pergunta, alguma coisa, sabe aquela coisa de um olhar pro outro, ele já fala, é Sim, isso, aí você sim, fala, sim, é isso aí, pode É que seguir. tem coisa, por exemplo, que o Daniel Legal. já saca o que eu não quero. Por exemplo, assim, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos de interior, o Daniel coordenou tudo. Ele foi para a loja com o cliente, ele resolveu. A Ele gente veio aqui para ver interruptor, que Fabiane. pede, automação. Ele faz, porque é uma parte que eu acho que, assim, eu lá na criação, principalmente coisas maiores, eu sou mais ágil e eu gosto, às vezes, de trabalhar um pouco mais quieto. Então, Daniel, resolve, vai para a rua com o cliente, resolve isso, visita as lojas. Mas isso é mais de Assessora. convivência, né? Que, assim, desde o início você sempre me leva em loja, então eu Mas já você sei tem que ter mais ou menos, confiabilidade. Não adianta você falar para uma pessoa que você não confia e mandar na loja com o Não, cliente. não Porque eu tem confio como. totalmente, então ele vai e resolve e o resultado é ótimo. Então, acho que isso foi alinhando com o tempo e hoje tem um ótimo resultado. Mexendo a temperatura do ar aqui, tá? Só fazer um jabá da Defix aqui que eu não falei ainda. Brincadeira. Ô Sérgio, e uma coisa. Em que momento que você percebeu, assim, que você tinha se tornado essa referência que você é em Ribeirão? Assim, teve um... Eu sou? Ah, fala. Não, na verdade, tão rindo não, na verdade, assim, eu acho que a gente teve uma experiência que eu conto, que é uma história muito bacana, que me marcou, que nós tivemos a visita de um cliente novo no escritório, e ele era um promotor, uma pessoa da justiça, e ele falou assim, eu quero fazer uma casa, começamos a conversar, fizemos uma proposta, falou, não, eu quero encostar a casa no edifício. Eu falei, não, você não pode encostar, né? Aqui a legislação do teu condomínio. Não, mas eu falei, olha, se você quiser fazer, você faz por conta própria, porque eu não faço coisa fora da regra. Eu não faço coisas que fujam à legalidade do processo. Acho que o nosso escritório não vai se arriscar com isso.
Ele falou, mas mesmo se eu te mandar, eu falei, mesmo se você me mandar, eu não vou fazer coisa que eu não acho que é coerente, e mesmo porque você vai estar atrapalhando a qualidade de vida do teu vizinho e tudo mais. Ele falou para mim, puta, que bacana, é isso que eu queria ouvir. Aí que ele me falou que era promotor. A partir daí apareceram 11 promotores no escritório para desenvolver casa para eles. Quer dizer, então assim, quando você é correto, você vê que você tem um trabalho coerente e dentro das regras e das normas, né? Você passa a ser uma referência. Então assim, quando você fala, referência, eu acho que a única referência que eu tenho é de ter feito um trabalho sério. Não sou o melhor arquiteto, não me acho melhor, nem o mais bacana. Eu acho que eu tenho um trabalho coerente. Né? Você tem um nome forte, sólido, consolidado. Mas também você tem mais de 40 anos. Então, não, mas mais de 40 anos fazendo bem feito. Nós já tivemos várias experiências assim, a gente não desenvolve obra, né? A gente fiscaliza nossas obras, mas a gente não administra a obra. Mas assim, aparece sempre aquele rato, que a gente chama assim, querendo te oferecer propina. Meu, o escritório não trabalha com isso, a gente não pode procurar outro, fica à vontade. A gente faz parceria, você me indica a obra, eu te indico, você me indica projeto, eu te indico obra. Isso é parceria. Agora, propina, então existe muita coisa no mercado que vem assim de uma maneira que a gente não aceita, né? Que é essa coisa do fácil. Do fácil não adianta, o fácil vai embora fácil também. Então esse lema que eu passo muito para os meninos, sabe assim, horário, pontualidade, credibilidade. Prometeu entrega. Confiança para o cliente. Se atualizando em tendências, tá vendo o que tá lançando no mercado. O Sérgio também pensa muito ele se coloca no lugar do cliente, então ele pensa muito no custo para o cliente, custo-benefício. Legal isso. Então ele fala, olha, aqui vale investir mais, aqui não, então ele faz essa balança para o cliente. Não, até com a gente aqui você faz isso, é muito engraçado. Eu não deixo o cliente fazer besteira. Eu tava falando com os meninos antes de você chegar, né? Às vezes você vem como cliente, a gente mostra automação, som, tudo, né? Aí eu comento alguma coisa, aspiração central. Vamos ver as pessoas. Besteira. Pelo amor, nós não queremos. Aí o cliente, não, mas o que é? Aí, não, é isso, mas não vai fazer. É isso, mas é besteira. A gente é curto e grosso. Os clientes gostam, porque assim, é bastante objetivo, né? Mas assim, a gente, como falando assim um pouco mais do escritório, por exemplo, o Daniel, ano passado, ele foi para a Feira de Milão pelo escritório, quer dizer, então a gente também incentiva a investir. Esse ano a gente está indo para Roma, né? A gente vai com o clube mais na viagem, depois na sequência vai para Roma para fazer também uma visita de conhecimento, o Daniel não conhece, para poder trazer informação nova. Então é bacana você estimular o escritório lá, que ele tem a participação dele, tá? Mas ele também tem que ter os momentos de aprendizado fora que o escritório possa proporcionar. Perfeito. Então uma viagem internacional, uma coisa que é bacana, que motive você a estar ligado ao escritório, estar ligado no conhecimento, né? Ele fez um intercâmbio fora também de 3 meses na Suécia. Então, assim, a gente vai investigando em todo sentido. O Vanor está terminando a faculdade em julho e vai continuar com a gente, mas quer fazer pós-graduação, possivelmente ele libere um dia para ele fazer a pós-graduação dele. Então a gente está sempre também dando possibilidades de cada um ter sua vida própria. É o que você falou, né, Sérgio? Hoje nessa era de IA, como que hoje um cara, vamos supor, chega pra você e fala, tive em Paris, estive na Itália, sei lá, enfim. Você não conhece. Não, eu quero uma referência, eu quero uma casa clássica, neoclássica, sei lá, alguma coisa assim. Você fala, não, faço pra você aqui, ó, põe na IA e faz, cria e tal. Mas você já esteve lá? Não. É complicado, não, a IA, né? na verdade, é uma faca de 2 gumes. Isso é cíclico, mas é cíclico, né? Você concorda que já cansou, já um pouco que ela já chegou, ela já cansou. Mas eu finalizei. Assim, eu sinto, nessa parte de criação, eu mesmo, como com marketing meu aqui, o pessoal não usa só IA, mas assim, eu mesmo uso, eu pego uma frase, um texto meu, coloco, peço para melhorar, vai ficar ruim assim, mas ele arruma algumas coisas, eu volto, ajeito e ok. Mas ela veio para completar, né? Então, ajuda assim, em muita coisa, né? Esses dias eu atendi um cliente que me encontrou na IA, cara, você acredita? O cara escreveu lá, produto tal, trouxe o meu telefone, cara. Eu finalizei minha pós-graduação agora no Instituto Europeu de Design, e teve uma matéria só de IA, então a gente teve que fazer desde o início do projeto, tudo com IA. E foi muito bacana, porque você aprende a usar ela, então a criar os prompts de uma forma mais fechada ali dentro, que ele vai te entregar exatamente o que você quer, porque hoje você tacar qualquer informação lá, vai... Perfeito. Não, uma coisa que o pessoal tem usado muito, que para arquitetura acho que é super válido, é você gravar toda a reunião e ela te traz todos os temas principais. Né? Eu acho complicado aí na criação. Porque na criação a gente vê os parceiros que trabalham, que apresentam cada coisa, que você fala, isso não existe, né? Então acho que ainda enche o gesto, a criação, né?
Na verdade, cara, eu acho que a profissão do arquiteto, com essa tecnologia toda, né? Eu venho da época, cara, que o marketing pra gente, o melhor marketing da época do que existia era O boca a boca, Não, é casa-cor, casa-cor. é. Você tinha você fazia vitrine de loja para se promover, né? Isso hoje acabou, né? Hoje a própria Casa Cor, ela é um espaço muito mais de divulgar lançamento de produto do que do trabalho profissional. Eu Sim. vejo esses eventos como isso. Sim. Então, assim, a gente quer, já fizemos, participamos, ok, o Daniel já participou de 2 pelo escritório, tem muito interesse? Não sei, depende do momento, tal, para poder, mas não é um marketing que mais nos interessa muito, né? Eu acho que ainda, no caso da Casa Cor, eu acho que ela ainda serve como uma vitrine para novos arquitetos, Sim, sim. mas eu acho que, talvez dentro disso que você esteja falando, não são todos que chegam ali para criar algo realmente diferente, para falar assim, olha aqui meu trabalho. Acho que hoje talvez seja uma questão muito mais comercial, no sentido de, ó, estou aqui. Sim. Mas Existe, o que né? você fez? Tá no mercado. Você existe, mas o que você fez, né? Mas a arquitetura hoje ela não tá mais tanto, tá voltando a ser individual, né? Tá uma coisa muito, assim, as casas todas iguais, e o escritório tenta quebrar isso, como o Sérgio já Perfeito. falou, né? Que legal. Então, vai projetar algo, a gente vai na casa que a pessoa mora hoje pra ver como Investir a um pessoa... móvel, o que ele muito gosta, o que ele peculiar. não gosta, Que tá pra sabe? levar, Você quer ter mais né? filhos? Você tem cachorro? Quer dizer, não tem, mas meu filho é pequeno, mas quer ter um cachorro. E aí você participa de uma maneira engraçada, que assim, o que é mais legal assim, na profissão pra gente, que hoje, se eu falar pra vocês assim, que meus melhores amigos são alguns ex-clientes. Uhum. Tá? Porque continuou a vivência. A pessoa, Sérgio, meu filho entrou na faculdade, eu quero, sabe? Você começa a conviver com situações que você fez lá atrás. A Tanto gente que você faz, às vezes, o corporativo do cara e faz a casa. Faz o faz a casa do hospital e cara. faz a casa. Eu vejo Aconteceu muito, você tem muito uma clientes situação assim. da gente muito legal também, que teve um cliente que a gente fez a casa da família, Uhum. uma casa na Ribeirânia, há muito tempo atrás. E há tempo atrás esse cara voltou no escritório, eu nem o conhecia mais. Aí ele se representou, eu falei, nossa, claro. Aí lembrei a mulher do nome da esposa dele e tal, tal, tal. Ele falou, então, meu filho vai casar. Eu falei, nossa, aquela criança? Eu falei, aquela criança tá com 20 e tantos anos. Eu falei, poxa, né, eu tô Nossa, velho, babá, babá. Ele falou, não, a gente vai fazer uma casa. E eu falei pra ele, eu dou a casa, a única condição é que seja feita por você, senão eu não dou a casa pra ele. Nossa. Então você vê que tem uma confiabilidade, as coisas funcionaram Bom, a gente corretamente tem para a dois pessoa clientes, voltar. né, que você fez, as duas irmãs. Sim, né? sim, também. Que a Teve avó que tá agora- dentro da casa que falou, olha, eu quero que faça com o Sérgio. Então existe a gente tem uma tradição no mercado de ter trabalhado corretamente. Teve a cliente que o pai dela voltou lá pra mostrar a foto dela casando na casa. Sim, a semana também apareceu por essa semana. A gente fez uma casa que tem uma escada muito legal, a espiral no meio do living, assim, e agora a filha casou, a Clara casou. E o pai fez questão de mostrar, levar foto pra gente da filha descendo de noiva na escada, Nossa, que era o que sonho da legal. vida dele, era ver a filha descendo naquela escada vestida de noiva. Então você vê que se realiza algumas coisas que às vezes demora o processo, e falou, eu guardava minha vida para esse momento. Olha isso, cara. E foi lá levar foto pra gente ver, foi muito bacana, legal. emocionante, assim. E essa família, por exemplo, nós fizemos uma casa de todos. Da mãe da Vera, da Patrícia e de todo mundo. E agora a gente está fazendo da Clara também, que é uma reforma, que é essa que casou. Então é bacana, você vai trabalhando dentro dos núcleos familiares, né? E muitas vezes você cai fora, por quê? Porque hoje, com o volume que você tem de arquitetos na cidade, de formação de arquitetura, o sobrinho é arquiteto. Então você acaba perdendo esse cliente porque quer dar oportunidade para aquela pessoa da família. E nesse momento a gente foca um pouco mais no corporativo, que em um hospital você não dá para um arquiteto recém-formado, né? Então a gente tem atualizações. As prioridades são constantes. outras, né? São Ele é muito mais outras, né? estrutural, Corporativo, funcional, não é tão... Tanto que no momento que nem agora que a gente está vivendo aqui, esse momento de juros altos, né? Que as pessoas não estão investindo Tão tanto, segurando. estão segurando, o corporativo vai bem, né? Porque o corporativo, o cara sabe que ali ele vai faturar. Então ele tem que estar atualizado, estar bem instalado. Eu vejo por você, né? A loja que você tinha, essa loja hoje, mudou o teu produto completamente, mudou o teu no corporativo. Você sempre Exatamente. atendeu Nestlé, 3M. E aí, na pandemia, o corporativo parou, Sim. zerou, né? Total, e o residencial explodiu, né? Foi quando a gente... Que era a qualidade de vida, porque eu não posso viajar, tava em não posso ir no casa, restaurante, eu quero morar Não bem. tem o som, não tem a automação, aí começou... E hoje está um pouco o inverso. Como o cara melhorou há pouco tempo atrás as suas casas na pandemia,
economia. Hoje, com essa inflação e juro alto, o cara fala, pô, vou segurar o Vou ficar quieto dinheiro, em casa. o juro tá bom, mas o cara do corporativo, pera um pouquinho, eu vou aproveitar para melhorar meu espaço de venda, meu espaço de trabalho, porque é uma oportunidade de pro bom nesse momento. Então, então você vai fluindo conforme a maré, vamos assim dizer, entendeu? Isso eu mostro muito para os meninos, assim. O escritório tem momentos que você dá uma tranquilizada e tem momentos que é pico. Então a gente não tem muito dia e horário. A gente trabalhou feriado. O pessoal me pergunta de faturamento mensal, que eu falo, não adianta eu te falar mensal. Tem um mês que é zero e tem um mês que é milhões. Não tenho carnê pra nada. Não parcelo o cartão de crédito loucura, pra nada. não tem jeito. Nossa área é muito influenciada pela economia. Muito. Né? Então... Você falou isso no brief, achei legal. É verdade. A área da construção, é o que você falou. Quantos clientes, às vezes, vocês mandam um projeto, falam, vamos orçar, e você vê que o cara nem começou nada ainda, tá fazendo um levantamento, a hora que ele olha pra planilha, pra última linha ali, cara, eu tô com a minha casa aqui, tô bem, tô de boa, vou mexer com isso agora não, tô com juros altos no banco. Sim, e o escritório, ele, quando fica, assim, você deve passar por isso também. Então, quando começa, vem muitos clientes ao mesmo tempo. Aí eu fico falando pro Sérgio, vamos ampliar. Aí ele, não, assim, do jeito que tá bom. Aí ele, vamos diminuir o fluxo de projetos. Né? E aí depois vem a onda e abaixa de novo. Não dá pra formar. Você teve escritório, nosso escritório tinha, tipo assim, 8, 10 funcionários na época. Hoje nós estamos em 5. Você fica com um custo alto, custo fixo altíssimo. Impostos sobre impostos. Então hoje os meninos entrando como sócio, você abate um pouco isso também, tem um controle melhor, tem um incentivo para eles que você consegue remunerar eles melhores. Eu faço isso aqui também. Paga menos imposto, então a gente vai sempre dançando conforme a música. Então, agora assim, sem equipe muito grande. Perfeito. Hoje a gente prefere trabalhar menos, com mais qualidade, todo mundo ganhando mais, todo mundo feliz, focado, mais enxuta, participando mais integrada, mais um somando ao outro. E a gente visitou o ano passado no Japão, né? O escritório do Kenji Kuma, que é um dos arquitetos maiores escritórios do mundo, assim, de arquitetura. E por sorte nós tivemos a pessoa que nos apresentou o escritório foi um brasileiro, é o único brasileiro que trabalha no escritório. Nossa. O escritório do cara tem mais ou menos 600 funcionários. Meu Deus. É uma loucura o grau de assim, você tem ele, que é o boss lá em cima, depois você tem 6 sócios, depois você tem tantos gerentes, tantos diretores, é uma pirâmide que vai se formando, né? Então eu falo, como é que você controla? Segurar uma estrutura dessa. Tem escritórios nos trabalhos no mundo todo, né? Mas os escritórios não é isso, mas a gente tem assim mais ou menos dentro disso. Então, por exemplo, o Sérgio é o coordenador geral, o Daniel coordena mais a parte de interior e trabalha comigo na questão de interiores mais forte. O Vanor já trabalha mais na parte de projeto e apresentação, e aí os estagiários vão trabalhando mais a parte de início de projeto, e o Vado nos executivos. Então a gente também tem essa coisa, mas numa escala muito reduzida. Sim. E que é compatível com o Daniel, como que o Daniel falou, de segurar essa maré de altos e baixos, entendeu? Perfeito. Porque senão você não consegue... Mas isso, Sérgio, é um dilema. Para mim, aqui, para você, deve ser muito mais a questão de equipe, porque eu, quando tem essas altas, eu preciso de mais técnicos, eu preciso dos caras bons, formados, que eu formo. Então, quando eu tenho a oportunidade de pegar cara bom e formar, eu seguro. Seguro, exatamente. Eu tô sempre segurando. Falo, nossa, mas tá baixo de obra, não tem problema. Se tiver alguém que eu tenho que segurar, para tudo que tiver que parar, para marketing, para qualquer coisa. Eu seguro a equipe, porque daqui a pouco dá aquela explosão. Pum, 10 projetos. Aí eu tô com os caras bons, né, cara? Dentro da casa de cliente. Tem um exemplo disso que a gente tem, que assim, que é bem... que não estaria envolvido comigo, que é a obra. A gente não executa a obra. Mas quando eu encontro uma mão de obra boa, que nem hoje nós temos um empreiteiro muito bom, eu vou passando pro cara não sair da minha roda. Porque assim, se eu perder ele para outro, eu não consigo mais. Então, outro empreiteiro meu que tá com 4 obras minhas. Por quê? Porque eu sei que o cara é bom e o cara dá conta. Legal. O cliente chegar, não, mas eu tenho. Ok, faça com o teu, mas eu não tenho responsabilidade de querer controlar tanto. Com o meu, eu sei como é que funciona. E que mão de obra de construção civil virou uma lenda, cara. Não existe mais. Vai ser cada vez mais difícil. Sim. Ninguém quer mais trabalhar no serviço pesado. E não existe uma modernização das tecnologias de construção. Então, mas você não acha que isso vai... Eu acredito muito que a construção no Brasil vai caminhar muito para o lado da steel frame por conta disso. Não, eu acredito pelo seguinte, você tem 2 pontas aí. Steel frames tem um processo que eu acredito ainda um pouco cultural. Sim, ok. Então, okay. E por outro lado, nós infelizmente somos um país de pessoas que não tem muita informação e que depende do emprego. Então, se você começar a tirar o emprego dessa mão de obra baixa, que está aí, querendo, não é pouca, mas ainda sobrevive disso, eu acho que teria que ter uma qualificação desses profissionais.
Não, Entendeu? eu concordo, mas é que eu acho que a gente não vai tirar essa mão de obra. Essa mão de obra, ela tá escassa, ela vai ficar cada vez mais escassa. É o que eles falam, o filho do pedreiro, ele não quer ser mais pedreiro. Sim, não quer. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dou? Meus meninos aqui, eles não vão bater massa de cimento. Mas se eu montar um negócio de steel frame pra ele parafusar a placa, ele vai. Até eu vou. Agora, mas ninguém quer ficar batendo... Nós já temos essa experiência, Tijolo. nós já trabalhamos alguma coisa com isso, de steel frame, um monte de tecnologias novas que surgem aí, né? Tem também as casas com isopor e tudo mais. Eu acho que é uma tendência. Mas eu não acho eu não vejo ainda como tendência. Eu acho que é uma coisa que está entrando no mercado. Sim. Eu acho que a metálica entrou um pouco mais forte, Sim. né? Que você também reduz muito, pré-moldado para corporativo. Eu acho que não é nem tendência, é tudo aquilo que reduz o percentual de mão de obra braçal. Que você não vai ter, não vai ter o que fazer. Você fala, cara, ó, preciso de uma equipe aqui para levantar essa casa. Não tem. Então, o que eu faço? Fala, ó, tem essa alternativa aqui. Então tá, porque não tem. Eu acho que vai ser cada vez mais escasso. Eu acho que isso não é cíclico. Eu não acho que daqui a pouco vai ter uma galera querendo. Não vai. Você concorda? Quem que do nada vai querer ser pedreiro? Na tem verdade, como. não é que é do nada. Eu acho assim, se você tivesse uma remuneração adequada e um treinamento adequado para, tipo assim, olha, vou pegar numa cidade do interior que tem muito desemprego, ó, vou te dar um curso aqui básico disso, o cara encara. Mas é pesado, né, Sérgio? É um trabalho pesado. Mas você não é mais tão pesado assim, amigo. É. Hoje não é tão pesado. Por que os Estados Unidos tem tanta casa de madeira, steel e tudo mais? Muito por falta de mão de obra também, ou não? É só cultural, você acha? Mas lá você tem outros problemas. Você tem problema de sim. furacão, terremoto, temperatura. Sim. Tem coisas que você não... Ainda a nossa uma casa mais construção térmica, arcaica é muito mais térmica, tem muito mais qualidade. Eu acho que falta, né, no geral, no Brasil, é formação. Sim. Tá? Eu acho que se você tiver a formação com a tecnologia, você pode criar situações mistas. Por exemplo, hoje você tem alguns arquitetos fazendo solo de cimento. Não é tão pesado. Você coloca marcenaria, joga terra, barro, mistura e consegue fazer. Concreto já vem com muito pronto, com caminhão. Acho que cada vez tem que automatizar mais, a verdade é essa. Então eu não acho que o steel frame, esse termo seria... Eu acho que existem tecnologias, mas eu acho que para isso, antes disso tem que trazer ou junto disso trazer a formação. Sim. Porque não adianta você trazer o steel frame, outras tecnologias que você não tem mão de obra. Tem uma empresa que faz com tecnologia... Não. Você tem que ainda gerar esse contexto de mão de obra, Até porque tem muita coisa que não tem o que fazer. A piscina, você tem que fazer a piscina, né? Apesar que tem telhado, pronto agora. Telhado, para fazer vai vir pronto, vai começar a vir telhado pronto. Não, você tem hoje laje impermeabilizada, você cola, mas assim, a questão térmica é outra. Você tem já muitas coisas que entraram na tecnologia da casa que resolve, mas ainda você depende da mão de obra básica. Eu, como consumidor... se eu vou construir, eu tenho eu tenho pavor de obra, assim, esse tipo de obra braçal. Então, se você me der qualquer alternativa, toda alternativa que reduza a mão de obra, eu escolheria ela. Então, você fala assim, ó, se você fizer a casa com estrutura metálica, é X mais caro, mas você reduz X trabalho de pedreiro, de equipe, não, vamos para metálica. Se você fizer isso, mas, Vitor, eu vou saindo de tudo que é mão de obra. Você tem isso aí, mas você tem outros agravantes. Por exemplo, quando eu faço uma estrutura em aço metálico, principalmente corporativa, você tem que trabalhar com uma tinta especial, o bombeiro te revisa de prazo em prazo. Atrapalha ou você tem outros problemas, entendeu? Então, tipo assim, é tudo você ter essa questão de tecnologia avançada. A gente já fez, por exemplo, hospital com pré-moldado, que é pré-moldado com o tempo ele vai se ajustando, dá fissura. Tá bom. É rapidinho, né? Vem lá, põe a tela, passa um mastique. Bem, mas você vai criando situações. Então, acho que para cada função você tem uma tipologia de construção mais adequada. Acho que isso tem que ser mais ajustado no mercado, né? Sim. Com tecnologias e mão de obra. E, uma outra questão aqui. O que mais encanta um cliente exigente durante o projeto e o que clientes de alto padrão realmente valorizam e poucos profissionais entendem? Bom, o Daniel pode ter opinião dele. Na minha opinião, é pontualidade, criatividade e prestação de serviço. No momento que você responde à altura do cliente, no momento que ele te pede, essa coisa de o cara te perguntar uma coisa, responder daí uma semana, não traz nenhuma confiabilidade em nenhum cliente, porque o cara vai pesquisar para me responder uma coisa que seria óbvio para ele saber. Então, eu acho assim, quando você tem uma certa
prontidão de responder os problemas, para eu que vou em obra, eu também, 40 anos de formado, você já criou um portfólio na tua cabeça. Eu chego em obra, eu resolvo coisas que muitas vezes o teu próprio engenheiro não resolve, Sim, por experiência de trabalho. E falar a língua do cliente também, né? Então, nada, não ficar explicando nada muito tecnicamente, ser bem direto. Objetividade. Porque tem clientes e clientes, né? Tem clientes complicados, tem mesmo. Não é que só exigente, né? Tem cliente que é complicado, cara. O que você falou, o cara ele tem um negócio na cabeça. Acontece com a gente aqui. Não, tem de Você tudo, tá falando de automação e o cara ele tá falando de espelhar a música no Spotify e... Enfim, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele associa tudo e tudo é culpa sua, né? Mas aí que tá. Você tem que entender o perfil, então, mas explicar aí bem você entra explicado. lá do psicólogo, do arquiteto, né? Quer dizer, quando a gente faz o primeiro brief com o cliente, eu até brinco com os meninos. Ó, esse vai dar problema, porque você já percebe o perfil do cliente. Mas eu acho que a importância do arquiteto entra aí. Igual o Vitor, ele tem que explicar tecnicamente. É a gente que vai ter que traduzir o que ele tá falando pro cliente. E a gente também, eu falo isso pros meninos, e é normal, cara, tem cliente que é mais simples, ele tá tudo bem, ele não tá entendendo. Tem cliente que a gente vai 10 vezes, tá tudo funcionando, cara. Nós estamos com um cliente agora, que é um cliente que mora em Doha, e a gente só trabalha por videoconferência, não tem como se fazer reunião em Doha, né? Então a gente foi contratado e tal, e a gente, hoje mesmo, nós temos uma videoconferência à tarde. E é muito interessante, porque assim, a primeira videoconferência eu deixei o cara falar. Foi ele, a mulher dele falando, tal. Aí eu fui começando, falei, olha, isso, eu acho isso. E a hora que eu percebi, o cara falou, nossa, cara, é isso que eu queria. Eu não quero que ela... Ou seja, eu quero tal... Falei, olha, o subsolo na área tua, você está muito próximo da Marginal Tietê. Ali é uma área de antiga várzea. Você vai ter um problema enorme de filtração. Mas isso é legal, é uma coisa que o cara nunca imaginou. Ele nunca imaginou. É muito legal você trazer. Você vai ter que trabalhar com uma parede de diafragma, isso é muito caro. Isso você vai trazer uma situação que pode criar bolor. Você quer fazer um salão de festa embaixo, não vai ser confortável. Vamos fazer a casa, deixa fazer uma proposta térrea ou sobrado, mas sem subsolo. Vai ficar legal. Falei, eu me proponho a fazer para você. Então, eu sou um cliente que eu tenho esse perfil assim, de falar uma coisa para você, eu tenho esse perfil eu preciso que você fale algo pra mim. Eu não gosto do cara que concorda, que fica concordando comigo. Eu não contrato, sim. Eu brinco com os meninos. Eu falo, cara, eu não contratei você pra eu falar o que você tem que fazer. Você precisa me falar o que tem que ser feito. Então, se eu falar tudo e você concordar, eu falo, então eu podia ter feito o projeto na IA, concorda? Quer dizer, você vai falar, cara, legal isso que você tá falando, mas ó, você vai ter esse problema. Aí eu vou avaliar, de repente eu vou fazer mesmo assim, mas você precisa me trazer alguma coisa. Não, e nesse caso dessa pessoa, eu falei, olha, se você fizer a tua casa com 400 metros a mais na construção, vai ficar mais barato que você fazer o subsolo. Sim. Isso é muito legal. Você tem uma escavação, você tem um monte de coisas, impermeabilização, troca de ventilação, que você quer uma sala acústica. Então, se você fizer isso num térreo, você vai ter uma economia, pode fazer a casa maior. Então você vai equilibrando, você passa um pouco da tua experiência. Então o cliente quer ouvir isso. Ele quer ouvir que você tem o conhecimento para trazer para ele, a tua sabedoria para trazer para ele, que ele vai ter um produto com qualidade, com custo justo, né? Dentro de uma situação que ele não vai ter manutenção. Algo novo que ele não via, que ele não sabe o que conhece. Né, e é muito bacana o cliente que vê quando ele vê que aquilo que você está falando não é do conhecimento dele, mas traz a solução daquilo que ele busca, né? Então aí você começa a interagir de uma maneira, por exemplo, o escritório hoje, qualquer produto que a gente vai para o mercado comprar, a gente faz pelo menos 3 cotações, a gente não compra a primeira coisa. Sim. A gente vai indicar 3 empresas, dependendo do setor, 2, 3 empresas, para o cara poder ter falou, olha, vê se você conhece alguém que comprou mármore, por exemplo. Olha, a gente tem essa e essa, mas você pode ver um outro e a gente escolhe pedra e vem da natureza, cada lote é diferente do outro. Então, independente de onde você vai comprar, eu quero ver o produto que você vai pôr, porque eu sei se o mármore é mais poroso ou não poroso, se tem que ser um granito, se tem que ser um salho. Vai cair vinho na pedra, vai também para o cliente saber o custo do que ele está comprando, né? Então, orçando aí com 2, 3 empresas, ele sabe o valor real das coisas. Então, e logicamente mostrando a qualidade. Por exemplo, quando a gente trabalhar com você, sabe o produto que você trabalha. Sim. Então, quando você, depois de 40 anos de profissional, você cria parcerias com aquelas empresas que de fato você confia. Por quê? Porque
Se você sabe que vai ter um bom trabalho, Pós-venda. vai ter um boa venda, uma boa assessoria mesmo, Pós-venda é tudo. fundamental. Então, assim, e muitas vezes também a qualidade. Olha, você quer uma coisa mais barata? Ele pode ter, mas não é a qualidade de som que você queria. Isso aqui é isso porque tem um valor agregado. Porque a gente só tem produto de qualidade aqui. Sim. Eu brinco assim, é como uma concessionária que tem BMW, tem Porsche, e é isso. Você sabe o que é uma BMW e o que é uma Mercedes, ponto. Mas tem o serviço, tem a instalação e tem o pós-venda, que aí cai no que a gente estava falando. Eu falo isso pros meninos, eles falam, cara, mas eu fui lá, eu expliquei, eu fiz um vídeo, eu fiz um tutorial, eu desenhei, eu fiz de tudo. Eu falo, tá bom, você tá certo. Mas a cliente não tá conseguindo usar. Ela não consegue entender isso. Ela não tá conseguindo entender. A gente vai ter que achar uma forma, tem que ser com bonequinho, com mímica, eu não sei o que a gente vai fazer, cara, mas ela precisa usar o sistema. E acontece muito isso, cara. Minha mãe não sabe, às vezes eu abri o Spotify, cara, e espelhar uma música. E a equipe eu que tem tenho que fazer. A equipe aqui tem muito esse pós-venda. Eu converso muito com a Jennifer, então, que é a engenheira, né, quando vai para a parte de pós-venda, instalação, e ela, assim, velocidade, ela sempre tá respondendo muito rápido. Feedback, legal. Mas eu acho que tecnologia pede simplificação. Acho que cada vez que você tiver a alta tecnologia com um domínio mais fácil, é sempre porque, assim, é cansativo também. Você ter 10 controles em casa, um monte de casa. Então, assim, isso era um tema que eu ia falar aqui da importância. Você centraliza no celular, centraliza uma coisa, mas que seja mais didático, né? Eu acho que é mais fácil para você até vender isso, né? Você tem um produto de maior aceitação quando ele simplifica mais. Sim, e também está muito ligado à economia, né? Também, que você consegue programar ali para o jardim acender tal horário, apagar tal horário, a casa também. É a otimização de tudo, isso, né? Exatamente. Tô preparando a música aqui, viu, Dani? Que a gente vai entrar no The Phoenix Play aqui, já vai caminhar pro final aqui, viu, Sérgio? Tá bom. Aguenta aí, tá acabando. Não, tá tranquilo, o bate-papo tá bom. Queria meia hora de programa, que jeito que faz meia hora com o homem? Só fala, né? Não, é muita história, cara, tá doido. Tinha um monte de coisa ainda pra te perguntar aqui. Cara, e mais uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Uma coisa que vocês nunca fariam num projeto e um erro que sai caro que o cliente comete ao construir. Um erro que acontece com frequência, assim. Um erro para mim que acontece com frequência é quando o cliente, ele acha, principalmente depois que vem a internet com força total aí, ele acha que com a internet ele consegue resolver as coisas. Então ele compra o produto pela internet e fala assim, resolve para mim. Não tem como resolver. Então quando o cliente se propõe a adquirir produtos sem ter o conhecimento total da qualidade, sem querer muito a nossa experiência, é erro na certa. E aí o escritório fala o seguinte, nós não participamos da compra. Então eu não sei como você negociou, que produto que você comprou, então eu não tenho como te auxiliar agora. Não é a questão de obrigar que ele compre o que a gente quer, só quer que participe para poder orientar, isso funciona ou não funciona para o teu caso. Cada caso é muito específico, né? Então a gente orienta isso no começo da obra. Agora, se o cliente, como alguns já fizeram, quiser tocar as coisas, ok, sem problema nenhum, o escritório permite, faça, mas a gente não tem essa responsabilidade. Então, mas você vê a importância dessa relação de confiança entre o arquiteto e o cliente, né, cara? Que isso é bom, porque vocês têm já muitos clientes antigos, indicações da família, tudo. A confiança entre o cliente e o arquiteto é muito importante, porque ele faz isso porque ele está desconfiado. Ele tá me indicando, às vezes... ele tá me indicando a loja, ele quer que eu compre do Vitor lá. Eu vou comprar caixa de som na internet. E tudo bem, é o que você falou. Mas às vezes ele não vai achar a marca, que ele acha que caixinha de som é tudo igual. Não é. E aí não tem qualidade, aí ele vai ter problema, você sabe que a gente resolveria o problema, né? Tanto por ele, mas principalmente pela parceria, muitas vezes, com o profissional, né? Na verdade, todo mundo quer vender. Vamos falar, em regra, seria isso. Então, independente da loja que você entrar, sempre o cara vai achar que ele tem o produto perfeito para você, e ele não tem. Ele precisa vender. Então, dependendo se você vai no lugar que não é específico para a tua obra, para a tua ansiedade, para o teu desejo, você vai comprar uma coisa errada. O que o escritório faz é exatamente criar isso. Olha, vai nessa loja, porque aqui tem o que você quer. Eu prefiro uma coisa mais... então vamos nessa outra... Você guia no sentido de ter por uma experiência de longo prazo. Agora, quando você cai, por exemplo, o cliente vai lá comprar numa loja de um home center, por exemplo, acabamento, eu falo, olha, lê no piso uma etiqueta que tem em cima assim, não nos responsabilizamos por tons de cor e de dimensionamento das peças, porque é um produto de segunda categoria. Esse mercado, esses grandes home center, vende essas pontas de estoque. Quer colocar?
Problema único teu, mas não vai ter uma qualidade que a tua obra merece. E aí gera os problemas. Chega o produto, está destonalizado, o pedreiro não consegue assentar porque as gargas não funcionam. Ele fica bravo, Aí fica ruim pra vocês. resolve. Não resolvo, não faço milagre. Não, e fica ruim pra vocês, que o projeto às vezes fica feio. É. Mas uma coisa que a gente faz, que você falou, todo mundo quer vender, né? Mas uma coisa que a gente é muito parecido, eu sou muito sincero, você sabe disso. O cliente chega aqui pra mim, agora, a época de Copa do Mundo. Eu quero um projetor na minha varanda. Primeira coisa que eu falo pra ele, tem controle de luminosidade? Tem persiana? Tem blackout? Tem? Que hora que é o jogo? Eu quero assistir meio-dia. Cara, eu não vou te vender um projetor. Esquece, porque ele não vai enxergar nada. Cara, quer um projetor de qualquer jeito. Cara, eu não vou te vender um projetor. O que você vai fazer? Vai comprar uma TV ou um painel de LED. Tem jeito. Tem uma história muito legal assim, que uma pessoa nos procurou e não fechou o projeto com a gente. Ok, isso é normal, você tem um mercado, tem clientes que procuram 2, 3 arquitetos para ter conhecimento de como é que a pessoa trabalha. Um ano depois a pessoa me procurou novamente. Falei, aí, estou fazendo a casa, mas eu queria te contratar. Falei, mas você já não contratou? Contratei. Mas não estou realizado. Não vou entrar, amigo. Nossa, eu ia te falar sobre isso. O que você faz? Eu não entro. Eu falo, olha... Casa em andamento, construção em andamento. Eu explico, olha, tudo que você fizer, querer parar com ele agora para fazer com outro profissional, independente do jornal, você vai ter problema. Porque eu não sei como é que você fez a fundação, eu não sei como é que foi feita a estrutura, então eu vou interferir na casa, eu vou investigar. É melhor você terminar, organizar e finalizar com ele do que vir comigo. Na verdade, isso aconteceu, eu orientei a pessoa de que maneira que ele poderia tocar e fazer isso. Esse cara hoje já me passou pelo menos uns 4 clientes para o escritório. Olha só, cara. Pela confiabilidade, eu não fiz a casa dele, perfeito, mas ele teve problema e depois ele falou, não faz com o Sérgio, que o Sérgio... É igual quando eu tenho cliente que vai pra fora do país aqui, cara, é óbvio, que quer trazer alguma coisa, eu ajudo, eu só falo isso pra eles, eu falo, cara, você pode... Já teve situações com a gente, ó, já. Eu falo, cara, só deixa eu te pedir uma coisa, você me avisa antes de você ir na loja comprar, não compra escondido, porque você vai comprar um projetor horrível, você vai prejudicar meu projeto. Você só me avisa antes, porque os caras me chamam meia-noite. Tô chegando aqui na Best Buy. Cara, tá louco? Né? Eu não vi a mensagem. Me avisa antes. Amanhã tô indo na loja. Cara, eu vou te orientar. Às vezes você vai achar um produto em promoção. Traz, tá tudo certo. Ninguém é bobo, ninguém rasga dinheiro. Tá tendo oportunidade, né? Tá tudo certo, né? Mas acho que é isso, é muito assim, é você fazer de fato aquela coisa que você acredita, né? Não dá para falar assim, eu quero pegar tudo para ganhar. Não se ganha dinheiro assim, não se cria um profissionalismo assim, não se cria uma vida profissional. A vida profissional é aquela que você faz correta e você é indicado pelo outro que você fez. Então o lema do escritório é assim, o nosso próximo cliente vai sair desse. Então, se a gente fizer isso corretamente, a gente vai ter indicação. Se fizer errado, você vai perder 2 ou 3. Se você fizer certinho, você vai ganhar um só. Mas é essa equação que a gente usa no escritório. Perfeito, eu aplico a mesma coisa. Esse é o nosso principal pilar e cultura aqui. Mas é legal isso que o pessoal vai entendendo, né? A equipe vai entendendo. Que são jovens, o Daniel, Vanor, Amar, a gente tenta às vezes mostrar assim, olha, não é importante só a gente ganhar todos os clientes que apareçam no escritório. Vamos tentar fazer com alta qualidade aquilo que a gente está desenvolvendo, que os clientes vão vir naturalmente. Então, por exemplo, a gente conversa com alguns, também já foram estagiários nossos, que o cara tem lá 200 seguidores na internet, no Instagram, 200 mil. O que vem para esse cara? Vem tudo. Não tem nem braço para cuidar, para fechar. Não vem tudo e não vem nada, porque 200 mil seguidores, você tem uma categoria de A a Z. Você filtrar isso para traduzir... Não, o meu cliente é mais seletivo. Eu não quero ser influencer em nada. Eu influencio a minha mente, olha lá, tô dando pino já, entendeu? Então, assim, você querer ter esse domínio do mundo, não. Eu não vou dar curso, já dei aula, não quero dar mais. Eu não vou fazer curso, eu não vou influenciar ninguém. Eu influencio com o meu trabalho, da maneira que o escritório trabalha com a equipe e o resultado que a gente consegue. Isso gera novos clientes. Essa coisa de ficar massivamente na internet, os caras hoje parece que ficam mais na internet que no escritório. Não tem um resultado para mim de trabalho isso. Essa coisa de agariar tanto... Eu prefiro ter menos clientes com um resultado melhor do que ter uma infinidade de clientes aí. Perfeito. Eu penso tanto assim, Sérgio, que sou tão chato com isso, cara. Eu tenho uma régua, uma cobrança comigo tão alta em relação a isso, que até para fazer esse podcast foi difícil começar. Por quê? Cara, hoje os meninos foram visitar umas 10 obras, pegaram o dia todo para visitar a obra.
E eu penso assim, vai ter alguns problemas em obra, alguns clientes vão ter problema e tal. E eu fico incomodado, às vezes, dele pensar isso que você acabou de falar. Uhum. Eu tô com um problema aqui na minha obra e o bonitão tá gravando o podcast. Uhum. Entendeu? Como se eu não estivesse cuidando da obra dele, entendeu? Como se eu estivesse cuidando das coisas dele. Então, me preocupa muito isso, esse marketing, esse negócio do, sabe? Não, Assim, mas é assim, Vitor, quando você tá fazendo um trabalho coerente, por mais que você Sim. fale, pode, o cara gosta também, porque fala, poxa, legal. ele tá lá falando com o meu arquiteto, que eu tô sentindo no que ele tá falando, que ele trabalha isso na minha obra, Perfeito. e o Vitor também tá dando assessoria aqui. Então, eu acho que é uma arte mais inteligente. O que eu acho que para mim não funciona é essa coisa massiva de Uhum. o cara querer ter 1 milhão de seguidores para falar que ele tem um histórico grande. Isso para mim é zero. É um zero à Perfeito. esquerda, porque não traz retorno. Acho que traz Sim. confusão. Sim. Na minha concepção do escritório. Perfeito. O que você acha, Dani? Menos é mais. É isso aí que eu ia falar, menos é mais. Então, concordo um pouco em partes, assim. Ah, o corte aí, ó. Mas lá no escritório é bom isso, porque a gente Legal. vai discordando. Mas, porque assim, a pessoa que ela acaba de formar é difícil já entrar no mercado. Então, é uma forma da pessoa ir mostrando o trabalho. Acredito que daqui a uns anos, os profissionais que vão se manter vai ser quem tá na mídia, né? Então... Mas é isso que o senhor tá falando, cara. Eu acho o contrário. Acho que quem vai se manter é quem tem qualidade de Não, trabalho. é quem entrega. Porque assim, eu acho Quem que é entrega. óbvio que o cara precisa. Hoje ele precisa filmar o que ele tá Sim. fazendo. Só que eu só acho que ele tem que estar mais preocupado com o que ele tá entregando do que com a Não, filmagem. Mas concordo. ele não pode deixar de filmar. Não O precisa cara nem, também que é zero rede social. Não precisa é nem ser difícil. uma filmagem, mas criar um portfólio para É. você poder apresentar ali para o cliente. Então, às vezes, na primeira reunião, você já entrar com seu portfólio do que você já fez. Mas Com o Sérgio é mais fácil, porque ele já tem um nome. Com Eles cobram muito do escritório essa questão de mídia. Mas, por exemplo, nós temos obras que a gente fez que o cliente falou, olha, a única coisa que eu não gostaria é que fotografasse minha casa. O cliente Sim. não gosta disso. Eu respeito eu perfeitamente. entendo, eu super entendo também. Então, assim, às vezes você quer divulgar a casa, ficou mal, a gente fez uma casa agora, maravilhosa, no IP branco, de 1.800 metros quadrados. Não existe uma foto da casa. O cliente pediu, não quer. Respeito. Seria um ótimo portfólio do escritório. Mas o portfólio é ele, que ele me indica aos clientes. Então, assim, eu acho que existe... eu gosto de contra-maré. Nós estamos em crise, tem pouca construção, eu estou construindo uma casa. Porque eu vou sempre contra o fluxo. Eu não gosto, acho que o fluxo te leva para o mesmo lugar. Quando você está um pouco contra o fluxo, então eu acho assim, a gente tem um pouco de mídia, e eu até falo, assume isso. Mas eu não vou ficar agora fotografando toda a obra, mesmo porque uma obra para você fotografar, para poder ir para a mídia, ela tem que ter 2, 3 anos. O jardim tem que estar bonito, tem que ter acabado a decoração. Muitas vezes você faz arquitetura e entrou um decorador. Aí fica aquela briga. Já não publico. Porque você vai acabar gerando um constrangimento. Ah, mas você fez arquitetura, ela fez decoração. E, cara, então dá um pouco de confusão. Perfeito. Beleza, galera. Finish. Caminhando pro final, então. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Dani aí. Parabéns, cara, pela história de vocês. A gente agradece. Assim, você como um grande parceiro do escritório. A gente só tem a agradecer não só a oportunidade hoje, mas toda a assessoria que você dá nas nossas obras. A gente está o escritório satisfeito, os clientes satisfeitos, daí isso é parceria. Que bom. Obrigado. Parabenizar você e sua equipe Obrigado. também, né? Não, com certeza é minha presente. equipe. Eu só sou o louco aqui, só o empreendedor. Dois. Eu sou só o louco, e os meninos brincam aqui, tem hora que eu dou umas estressadas, aí ela fala, ixi, a Jane fala, ixi, hoje ele tá virado, eu falei, já vai pra lá. Não, isso é o louco, mas é a liderança, né, isso é importante para ter o controle de tudo. É o que você falou, né, o escritório todo nas costas, a equipe toda, esses dias ali de minha esposa falou isso, que o marido dela já trabalhou aqui com a gente, agora ele vai voltar, né. A gente tava jantando, ela falou, cara, é muita responsa, né, a gente pensar que a família inteira deles... Aí as meninas dela vêm aqui às vezes, a gente vê a família, tudo. Aí o pensamento da Lid, né? Foi sim. Tem que manter muita responsa a gente, né? A gente mantém a família deles. Eu falei, Lid, eu nem olho pra isso. Porque se eu olhar, é complicado. Se eu olhar pra todo mundo, começar a entrar nisso, nessa noia de, meu Deus, é uma folha de X e essas famílias eu olho pro outro lado, quanto o governo tá me roubando. Não, se eu olhar pro imposto... Quanto de imposto você paga? Se eu olhar pro imposto, fica louco também. Eu não olho. Muitas vezes eu não olho pra nada disso. Tem semanas que eu não olho, eu não sento com o financeiro.
porque eu tô com um monte de coisa, tô com isso aqui pra fazer, tô com clientes pra atender Mas projetos. você tem que revisar, cara. Hoje a empresa, como negócio, tem que... A gente teve reunião com o contador semana pra ajustar as coisas, porque senão... Mas eu tenho dia pra fazer, entendeu? Porque isso mina muito minha energia, cara. Sim. E aí dá uma desanimada, assim, você fala, nossa, mas eu fiz tudo isso, esse projeto hoje que eu fechei é pra pagar imposto. Não, se depender de quantas pessoas dependem dessa estrutura para poder se manter, é complicado, né, como um todo, mas eu acho que faz parte, as coisas vão melhorar, acredito que a gente vai ter um próximo ano melhor aí. Também. E bola pra frente, tocando. Na verdade eu nunca olho nem pra isso, nem muito pra governo. Flávio Augusto fala muito isso, né? Se você depender de governo, achar que você vai aposentar alguma coisa, você tá frito. Não, então, mas é importante isso, quando melhora. Economia, né? Porque a economia gera trabalho pra gente, né? Quando você tem uma crise igual a gente tá agora, um problema administrativo tão sério que a gente está tendo de desvios e tudo mais, quer dizer, o governo, a estrutura, a sociedade não fica confiável. E isso acaba transparecendo para todo mundo, né? Se você não confia, o cliente não confia, então todo mundo fica numa margem de insegurança. Difícil que não sempre é. Se ele atrapalhasse menos, já é melhor. Lutar, nós temos que lutar. Não tem... Nada ajuda, né? Esses dias eu fiquei sabendo de um Pronamp, alguma coisa do Banco do Brasil, não sei o que foi, até para nossa outra empresa lá. E aí quando eu vi como que funciona, e a carência e tudo, né, um valor baixo até, mas eu olhei para isso assim e pensei, falei, nossa cara, se a gente tivesse isso, né, com mais constância, com valores maiores, eu acho que a minha empresa já seria 3, 4 vezes maior, facilmente, assim. É muita luta com a nosso próprio braço, nosso próprio dinheiro. É muito difícil, né? Você manter a estrutura de tudo isso aí que tá aí, você fala, você não tem o retorno. Acho que o grande problema disso O problema é esse. O problema não é... Esse dia eu tava com uma amiga... Ela pagar o imposto. É isso. Ela morou na Holanda, ela pagava 52% de imposto, altíssimo. Só que ela falou, cara, eu não tinha que me preocupar com nada. Sim, a escola, saúde, escola pública, tudo. Transporte, segurança, os presídios sendo fechados, porque não tem bandidagem, não tem. Então é uma loucura, uma inversão, assim. Aí você fala, cara, pode pagar 50%, pode pagar quando você quiser. Cara, quando você pega no momento desse, tá numa guerra, você fala, que mundo que a gente vive, uma ou duas, né? Um cara invadindo o território do outro. É loucura. Você fala, eu não sei onde eu tô vivendo. Que hoje eu li uma matéria muito engraçada, os caras falando assim, né, que eu mesmo consegui a cidadania italiana, né? E o brasileiro com a intenção de ir para a Europa. E o europeu com medo da guerra doido para vir para o Brasil. Quer dizer, está começando a inverter o processo também. Porque lá está virando uma terra de ninguém. Os muçulmanos, assim, Paris, por exemplo, virou um caos. Né? Mesmo. E aí você vê que as pessoas querem ter uma qualidade de vida, estão querendo vir para a América, porque a Europa já virou um caos. E o Brasil é uma grande área territorial e isenta, né? Sim. O Brasil é muito isenta, né, de tudo, né? Não briga com um, não briga com o outro. O Brasil ele só existe, né? Ele existe. O que ele faz, né? O que ele desenvolve? Ele existe. Ele tá aí. Não... Sobrevivendo. É engraçado. Eu não vou falar mais, na Polícia Federal chega. Gente, então vamos finalizando aqui mais um programa, Victor Talks. Hoje foi muito legal o papo aqui com o Sérgio, com o Dani. No início eu acabei não agradecendo os patrocinadores, então aproveitar agora aqui e agradecer a Gratitude, a 7º7, que é a nossa produtora audiovisual, responsável por tudo que vocês estão vendo aí, toda essa qualidade de imagem e de áudio. Agradecer também a The Phoenix, né, que é a nossa empresa de áudio e vídeo automação, onde nós estamos gravando. Hoje, mais uma vez, num cenário diferente, né, nessa sala aqui na entrada da loja. E finalizando, então, mais um programa. Obrigado, meninos aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Dani, mais uma vez. Valeu pela oportunidade. É isso aí. Seguem aí no YouTube. Nós teremos alguns cortes também no Instagram e no TikTok. Valeu, galera. Até a próxima.